Sabe aquela situação clássica de novela? Aquela em que o pai e a mãe trambiqueiros, completamente duros e atolados em dívidas, descobrem que um ricaço se interessou pela filha deles. A partir desse momento, eles passam a ver a menina não mais como filha, mas como investimento. É a chance de finalmente trocar o fiado da vendinha pelo jantar no restaurante francês. De deixar a vida de trambiques e entrar para o mundo dos vinhos caros e dos carros com motorista. A cada telefonema do pretendente, eles quase têm um infarto de alegria. Quando ela diz que vai sair para jantar com o milionário, o pai já veste o paletó achando que vai junto. Mas aí, o ricaço some, para de ligar, some no ar. E os pais desesperados ficam só com o eco do alô e a imagem mental do cofre de dinheiro batendo asinhas e voando pela janela. Pois é, exatamente o que está acontecendo agora com o STF. Eles colocaram todas as fichas na tal reunião entre Lula e Donald Trump. Achavam que o ricaço americano ia resolver todos os seus problemas, inclusive a tal da Magnitsky. Mas o Trump parou de ligar, sumiu, e o casamento arranjado desandou. Resultado? Gilmar Mendes está igual pai de novela depois do bolo do genro milionário. Gaguejando, perdido e balbuciando frases sem sentido, vendo o sonho da ascensão evaporar. Você já parou para pensar por que o Xandão vive sempre de cara fechada, mal-humorado e mandando prender meio mundo? Pois é, talvez seja porque ele não tem cabelo. A calvície não afeta só a aparência, derruba a autoestima, o bom humor. Homens e mulheres, principalmente na menopausa, sabem bem o peso disso. Mas calma, porque tem solução. Hair Leo, um tônico capilar de última geração que age direto na raiz do problema, literalmente. Ele estimula o nascimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de forma comprovada. É fácil de usar, indolor e indicado para todas as idades. E atenção, que ligar agora para o número que aparece na tela garante um super desconto de 70% e ainda leva um brinde especial. Entrega rápida, resultados rápidos. Então peça já o seu Hair Leo e recupere seu cabelo e sua autoestima, porque a última coisa que o mundo precisa agora é de mais um Xandão. Sabe aquele momento de constrangimento em que você manda mensagem para alguém e fica vendo o visualizado, mas sem resposta? Pois é, o governo Lula está exatamente assim, deixado no vácuo pelo Donald Trump. Trump não indica interlocutores para organizar diálogo com Lula. E olha aqui, segundo a velha imprensa, os dois tinham uma excelente química. Química mesmo, tipo Breaking Bad, mistura explosiva, risco de explosão e no fim só sobra fumaça e prejuízo. Em setembro, lá na Assembleia da ONU, Trump disse que encontrou Lula por alguns segundos e que rolou uma química excelente. A imprensa vibrou como se fosse a boia de salvação dos togados na mira da Magnitsky e também como se fosse um sinal de que Eduardo Bolsonaro não é tão influente assim. Trump prometeu um novo encontro, mas adivinha? Até agora nada. Os diplomatas dos dois lados estão tentando entender quando, como e onde essa conversa vai acontecer. Mas falta um pequeno detalhe. Trump ainda não decidiu nem quem vai ser o responsável por organizar a conversa. Sem interlocutor, não dá para definir nem se o papo vai ser virtual, presencial ou por pombo correio. Do lado do Brasil, o Itamaraty e o pessoal do Planalto estão de prontidão, igual o porteiro esperando o entregador de pizza que nunca chega. Mas do lado americano, silêncio.
o pessoal está mais sumido que os tweets do Felipe Neto xingando o Trump e os Estados Unidos. O Laranjão ainda não escolheu quem vai cuidar da logística, e sem isso nada anda. A reunião está parada no tempo, tipo o cérebro de esquerdista que ainda acredita em comunismo e luta de classes. Se for presencial, ninguém sabe se será nos Estados Unidos, na Malásia, em Nárnia ou no multiverso da loucura. E Lula, claro, diz que topa qualquer coisa. Ele toparia até fazer pelo Zoom, com o microfone mudo e a câmera travada. Mas para isso, Trump precisa designar alguém. E o natural seria o secretário de Estado, Marco Rubio. O problema é que Rubio detesta Lula e o STF. Ele olha para o Brasil e vê um spin-off fracassado de Narcos. Ou pior, um cosplayer amador de Cuba, terra onde ele ainda tem parentes escravizados. These activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he's tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States. Os diplomatas petistas, em fase de negação, acham que o bombardeio de declarações de americanos contra Lula não vai impedir o diálogo. Mas o problema é que Trump está atolado em assuntos internos muito mais importantes que Lula. Um shutdown nos Estados Unidos. Sim, o governo paralisado, igual o Brasil em dia de greve dos Correios. E, para piorar, a prioridade de Trump é resolver a guerra em Gaza. Então, como diria o mestre Yoda, paciência você deve ter. Porque a reunião, por enquanto, é uma miragem. Ué, cadê a tal química entre Lula e Trump? Cadê o respiro e a luz no fim do túnel que o STF jurava que essa reunião ia trazer? Pois é, meus amigos, a luz no fim do túnel é um trem. E ele vem na direção do regime supremo PT. Trump, que parecia tão simpático, resolveu reabrir o processo da Odebrecht nos Estados Unidos. Sim, aquele mesmo escândalo que o PT e os togados tentaram enterrar com uma pá de censura e uma retroescravadeira jurídica. Agora o caso volta das cinzas, tipo o vilão do Pânico 7. E quem vai sofrer? O Nove Dedos e o STF. Quem mais chorou com essa história, além da Janja, que já estava arrumando as malas para mais uma viagem, foram os togados. Porque os ministros contavam com Lula como o último fiapo de esperança para escapar das sanções da Lei Magnitsky. Só que parece que o plano L furou. Sem plano L, o Supremo entrou na fase de negação. Igual o personagem de série que descobre que está no seu último episódio e ainda acha que vai ser renovado. A prova disso veio em Lisboa. No segundo Fórum Futuro Tributação, Gilmar Mendes resolveu abrir a boca, de novo, para falar sobre a Magnitsky. Segundo ele, os bancos interpretaram que as sanções dos Estados Unidos não são aplicáveis ao Brasil. Repare, interpretaram. Ou seja, ele mesmo ligou para cada banco e perguntou: vocês acham que não é aplicável, né? Sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras. E há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Não, até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. E essa lei, o que vai ser discutido nessa tal lei? São projetos similares ou propostas similares às que já existem em debate ou em implementação na Europa vis-à-vis as determinações de embargos que tem havido por parte, sobretudo, dos americanos vis-à-vis aos russos, ao Irã
ou mesmo a Cuba, e são debates que precisam ser... Pergunta: desde quando Gilmar Mendes é porta-voz da Febraban? Ele diz que os bancos concluíram que a Magnitsky não vale no Brasil, mas isso soa mais como uma chantagem disfarçada de constatação. Gilmar não está comentando o que os bancos pensam, ele está ditando o que eles devem pensar. É tipo o Ministério da Verdade do George Orwell, versão Planalto Central. Só que a realidade é outra. Os bancos e as empresas já estão aplicando as sanções. E Gilmar tenta mandar o recado. Se vocês aplicarem, vão nos decepcionar. Agora a elite está descobrindo que não é só o povão escravo que tem que carregar o STF nas costas. Gilmar está debochando da lei Magnitsky, a mesma que pode fazer os bancos perderem bilhões. Ele acha que é blefe, mas os Estados Unidos não blefam, meu amigo. Eles sancionam com gosto. Na Europa, bancos inteiros quebraram por não cumprirem sanções. Aqui é questão de tempo até o Banco do Brasil ou o BTG tomarem multa bilionária. E aliás, nem precisa de multa. Basta os bancos perderem acesso ao crédito barato lá fora nos Estados Unidos. Sem isso, não há empréstimo caro aqui dentro. Resultado, eles quebram. Então o dilema é simples. Ou fecha as contas dos sancionados, ou fecha as portas. STF quer multar os bancos? Pode tentar. Mas a multa americana vem em bilhões de dólares e isolamento do maior mercado do mundo. E dói muito mais. No final, trata-se de escolher entre o regime sancionatório menos severo. Quer ser punido pelo STF, que só late, ou pelos Estados Unidos, que mordem? Não ria, não. Gilmar, aliás, anda latindo mais do que Pincher para visita. Essa já é a 27ª entrevista dele só esse ano. 27ª. A língua está mais solta que a pele do braço da Janja. E quanto mais ele fala, mais prova dá aos americanos de que está defendendo um sancionado. Ah, Gilmar Mendes, você é tão generoso com o conteúdo que cria e fornece pra gente. Ou seja, a mira da Magnitsky já está nele. Gilmar está inquieto, sente o chão tremer e tenta controlar o tabuleiro. Mas lá fora, ele é só mais um John Doe, um Zé Ninguém de toga. Desesperado, Gilmar agora quer criar uma lei anti-embargo, um escudo mágico para blindar os togados das punições estrangeiras. Quer que o Congresso aprove uma lei dizendo que o Brasil pode ignorar sanções internacionais. É tipo a vilã isolada, enlouquecida e que perdeu tudo no fim da novela dizendo: Sanções? Não conheço. E, para justificar, inventou um termo novo: feudalismo tecnológico. Sim, o ministro que mora num castelo funcional em Lisboa está preocupado com o feudalismo. Ele diz que a Magnitsky é uma forma de neocolonialismo digital. Na cabeça dele, impedir ministro de ter conta bancária é colonialismo. Mas prender jornalista e deputado é defesa da democracia. A Globo News, claro, embarcou de corpo e alma no delírio do Gilmar e saiu dizendo que a lei anti-Magnitsky tem um caráter solidário. Não, sério. Eu vejo como algo com um caráter mais de solidariedade e uma indignação coletiva do que algo que traga um efeito prático. Porque quando a gente se aprofunda no que é a lei Magnitsky, ela traz sanções apenas dentro dos Estados Unidos para bancos. E isso é gravíssimo, isso é muito sério para os bancos. O que pode se discutir é uma facilitação para bancos atuarem com outros sistemas, talvez na Europa, talvez até mesmo Ásia. Estou dando aqui ideias do que eu ouvi já aqui dentro do Congresso. Porque na prática a gente vê uma grande indignação no Supremo. Eu cheguei a ouvir de um ministro do Supremo que se o governo federal não conseguisse proteger os seus servidores, porque se a gente olhar ministros, e especialmente os ministros do Supremo, outras pessoas que foram alvo até agora e que são servidores públicos, se o governo não consegue proteger os seus servidores públicos, esse ministro me disse: eu preferia receber um saco de dinheiro, então.
Caráter solidário. Chega a ser piada isso. Tudo isso pra gente ver um bando de bilionários violadores dos direitos humanos como vítimas. Vamos ensinar a China e a Rússia como escapar da Magnitsky. Vamos ganhar o Prêmio Nobel de Economia. O engraçado é que o Gilmar e o STF estão tentando inventar uma lei para se blindarem e agora a Globo News acha lindo. Quando era o Congresso tentando se blindar do STF, essa moça da Globo News aí quase pariu um rato de raiva. Essa movimentação do Gilmar mostra o quanto os togados estão desesperados e até onde o STF está disposto a ir para defender seus privilégios. Se os bancos começarem a fingir que a Magnitsky não existe, o Brasil vira o paraíso de ditadores, narcotraficantes e terroristas. Pela lógica do Gilmar, bancos brasileiros poderiam abrir agências para o Hamas, para o Irã ou para o PCC. Afinal, sanções são imperialismo. Tudo isso para garantir que os amigos do Supremo possam continuar passando o cartão no Copacabana Palace e brindando com champanhe enquanto o país afunda. Isso sim é golpe de Estado. Um golpe com caneta, toga e tapete vermelho. É quase cômico ver os ministros, que se achavam semideuses, descobrindo que têm os pés de barro. Eles se achavam invencíveis e agora estão descobrindo que fora do Brasil são irrelevantes. Lá fora ninguém teme a toga. Lá fora a decisão judicial não apaga a evidência, não censura a rede social e não impede o dólar de subir. Estão todos na fase da negação, ainda achando que podem negociar. Mas os americanos não negociam com vilões, eles sancionam. E no fim das contas, o STF está igualzinho aquele casal de pais trambiqueiros de novela. Já tinham comprado roupa nova, ensaiado discurso para o jantar, sonhado com a vida de luxo. Mas o ricaço, no caso Donald Trump, simplesmente não apareceu. O encontro foi cancelado, o telefone parou de tocar e o sonho acabou. Agora estão lá, com cara de tacho, olhando para o celular e rezando para a notificação tocar. A diferença é que, enquanto na novela o pai picareta volta para o boteco para afogar as mágoas, no Brasil o togado desesperado volta para dar entrevista gaguejando sobre feudalismo tecnológico. Romance frustrado e crise existencial. É a comédia do poder. O senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha do que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. Que vergonha. A sua cara. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.